Rafa, para começar a nossa conversa, eu quero falar de uma notícia que eu publiquei logo antes, que é muito interessante, né? Mas assim, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a ABECOM, né, nesses meses que vão aí mais ou menos de fevereiro, março até maio, junho, o Brasil cresceu 107 mil lojas virtuais, né? Foi de 135 mil para 242 mil lojas virtuais, segundo a ABECOM, mas eu imagino que deve ter ainda muitos milhares a mais que eles não estão contando aí, né? Ótimo, muito legal, todo esse contexto de pandemia fez as pessoas comprarem mais online, e muito lojista tendo que acelerar de um dia para o outro o projeto, né, de vender pela internet. Mas o que eu Sim. me pergunto disso é quantas dessas pessoas fizeram algum tipo de planejamento ou têm, assim, um conhecimento um pouco mais aprofundado do que elas precisam fazer para ter tráfego para os sites, né? E eu digo isso não só supondo, eu participo bastante de grupos no Facebook sobre e-commerce, SEO e anúncios e por aí vai. E é muito comum, alguém faz uma pergunta, tem alguma dúvida, eu respondo ali, dou uma recomendação como profissional, né? E frequentemente as pessoas vêm me chamar, vêm me pedir orçamento ou algo assim. E olha, na última semana, eu pude falar com várias pessoas que abriram loja virtual e assim, tá, e agora? Né? Até um cara que eu perguntei, tá, o que que tu fez? O que que tu já tem? Ele não tinha nem domínio, ele só tinha contratado a Trade, né? Uhum. Outro que, por exemplo, queria fazer um grande e-commerce B2B e ele queria investir R$ 500, né? Então, assim, muita gente está entrando nisso, não faz ideia, né, do que envolve. Muitas dessas pessoas que estão com a loja aberta, daqui a 2, 3 meses, vão dizer, meu Deus, ninguém acessa meu site, né? Eu achei que era só abrir e esperar. E aí elas se dão conta que, bom, elas precisam, né? Ok, a loja já está aberta, tem que fazer alguma coisa. Tem que buscar tráfego. E aí, alguns vêm a mim, especialmente pelo SEO, para essa questão do tráfego gratuito, né? Deixar o Google levar sozinho. Outros pulam do tráfego pago e sem planejamento. Esses dias falei com um cara que ele foi fazer, ele colocou R$ 150 de anúncio, assim, e em um dia os R$ 150 desapareceu e ele nem sabe o que aconteceu, né? Enfim, eu estou assim ilustrando esse contexto para que a gente possa falar um pouquinho sobre isso, de como um negócio online não é muito diferente de um negócio físico, né? Seja uma empresa de serviços, seja uma loja virtual, etc. A gente tem que pensar formas de buscar os clientes, os interessados, transformar eles em clientes, né? E poder manter essas pessoas por um prazo médio, longo, enfim, para que eles voltem a fazer negócio com a gente, né? O que vai ter dessas lojas daqui a 1, 2 anos? Cara, tu sabe que assim, olha, a gente está falando de um contexto bem importante, né? Porque o que é que a gente tem, como é que eu posso dizer assim? A gente tem vários cenários, tá? Eu acho que o primeiro cenário é tu pegar um cara que nunca teve presença online, ele nunca vendeu nada pela internet e agora ele quer vender, né? E aí, qual é o que eu encontro com muita frequência? Pessoas que vão chegar e vão dizer assim, cara, eu quero começar a anunciar no Google com R$ 150. É possível? Cara, é possível, mas é um começo, né? É algo bem, né? Como eu digo assim, tu tens que começar. Eu acho que o importante é começar.
Mas tem que entender que Google, Facebook, Instagram, Taboola, LinkedIn, cara, isso tem um processo de maturação até tu conseguir entender como é que tu vai chegar no teu cliente, como é que tu vai fazer uma abordagem com ele, que traga, e tu realmente consiga recepcionar aquela intenção e trazer para o teu site. E aí sim gerar um tráfego qualificado em cima do teu site que vai te proporcionar a possibilidade de fazer um negócio. O que a maioria... isso que tu falou de o cara vai botar um site na internet e o Google vai fazer o seu trabalho, cara, lá em 2006, velho, até funcionava, entendeu? Quando eu comecei no tráfego, quando eu comecei realmente a trabalhar com isso, ainda tinha uma facilidade, não digo facilidade, mas digamos assim, a indexação, né, do teu site, os negócios aconteciam, tu era achado mais rapidamente. Hoje em dia isso não acontece. E também acho que até critérios do próprio business do Google começou a mudar, começou a migrar muito para o ADS. Eles começaram a estimular você, tipo em 2008, quando ficou pronta realmente aquela plataforma do Google AdWords, onde eles abriram assim mais possibilidades. Até, eu estou até com uma conta aqui, que é uma conta de um cara que é marceneiro, entende? Está aberta aqui na tela. Eu estou fazendo a campanha de um cara que tem uma marcenaria em Caraguatatuba, no São Paulo, e esse cara ele chegou para mim e disse: Rafael, eu preciso de clientes. Eu expliquei, cara, a primeira coisa, tem buscas na tua região? Eu acho que é importante a gente pegar, entender, pô, daqui a pouco tem um cara que quer vender alguma coisa e ele não sabe aonde ele pode anunciar, qual é o mercado dele. Então, pô, a gente vai ter que posicionar ele, tu como um cara que vai fazer o SEO, obviamente, e eu como um cara que precisa dar um resultado mais rápido, porque é aquela coisa, né? Tu tens tu vai dar um resultado que é um médio e longo prazo. Eu, em 15 dias, o cara já tá falando comigo que precisa de cliente, que tem que ajustar isso, ajustar aquilo, entende? Então, eu acho que o principal é a pessoa se planejar. Ela tem que se planejar. Se ela quer entrar nesse mercado, se ela não se planejar, ela vai entrar por uma porta e vai sair pela outra. Né? Agora, se ela se planejar, conversar, realmente entender, conversar com o gestor de tráfego, e que vai dar para ela a possibilidade de, olha, tu vai investir tanto, nós vamos mensurar resultado, nós vamos ajustar, mas ela tem que estar preparada para entrar no tráfego hoje. Qualquer anúncio patrocinado, seja em qualquer plataforma, tu tem que estar preparado para trabalhar pelo menos 90 dias. Tu tem que trabalhar 90 dias em cima daquele teu produto, daquele funil de venda que tu quer fazer, um funil de atração que seja, para tu conseguir saber se, bom, cara, dá certo ou não. Aí sim, aí vai funcionar, entende? Porque tu tem a possibilidade de ter uma aprendizagem em cima disso. Vou te dar um exemplo, tá? Aqui em Porto Alegre, tem um restaurante, tá? Muito legal. Ele tem uma proposta totalmente diferente, tipo assim, uma comida bem artesanal, assim, bem tipo diferenciada, assim, menu diferenciado, gourmet. E dentro do restaurante, o que eles ganhavam? Qual era o maior ticket deles? A culinária, porém tudo que está dentro do restaurante era vendido. Então, quando fecharam as portas, 50% do ticket dos caras, porque eu ia lá, eu almoçava, eu via uma estatueta, eu via um quadro, eu via uma exposição, eu comprava. Então, eles tinham isso. E era muito legal porque, cara, era 40%, 50% do faturamento deles era isso, sabe? Então, eles tinham um faturamento potencial maior do que um restaurante que vende só o menu, né? E o que aconteceu? A gente começou a dar a possibilidade das pessoas fazerem o pedido. Enquanto elas estão fazendo o pedido, eles estão olhando o que tem, né, de arte dentro, né, uma galeria de arte. Então foi uma abordagem diferente. As pessoas passaram a também poder comprar online aquilo para sua, né? Então foram várias ações. Mas significa que no início deu certo? Não, no início não vendeu nada. Mas aí depois de um tempo a gente conseguiu parcerias e tal. Tanto que agora, fim de semana, saiu na 0 hora, como recomendação. E aí o que aconteceu? Explodiu, né? Aí, nossa, tipo, todo aquele
processo que a gente demorou 40 dias para botar no ar, explodiu, cara. Para ter uma noção, ela abre às 9 horas os pedidos, 9h45 não tinha mais como fazer pedido, sabe? Então, isso é que é legal, mas é uma construção. Significa que eu consegui fazer isso do nada? Não. Foi um processo bem intenso, né? E o tráfego é assim, mas eu não vou me prolongar muito, vou deixar tu falar. Não, isso que tu comentou sobre construção é fundamental, né? Porque seja se tu vai trabalhar, em primeiro lugar, como tu falou, tem que ter um planejamento, e para te planejar, tu tem que entender, conhecer, né? O teu negócio, o teu público, o que ele demanda, como ele se interessa. E tem formas de fazer isso, seja para o tráfego orgânico, seja para o tráfego pago. E o principal não é um ou outro, né? Mas são pessoas que estão buscando. Muitas pessoas. Exatamente. O ideal é unir os dois, né? O ideal é que tu faça uma ação específica para A e uma ação específica para S, entende? Então tu tem que ter esse equilíbrio, né? Eu acho isso totalmente relevante, totalmente relevante. Sim, não tem dilema nenhum. Eu já fiz trabalhos de SEO onde eu trabalhei em otimização do site. O resultado nos primeiros meses, em termos de aumento de tráfego, não foi significativo. Nos meses seguintes foi. Mas olha o que aconteceu, o índice de qualidade dos anúncios melhorou. Por quê? Exatamente. O site eles tinham N problemas de usabilidade, centenas de páginas desnecessárias, não tinha uma hierarquia, né? Então, no momento em que a gente organizou, isso aqui é em outras palavras, para o topo de funil. Essas páginas, o conteúdo é para o meio de funil. E aqui para o final de funil, que é quem já passou pelo processo, os anúncios passaram a funcionar melhor, né? Por quê? Foi pensado para as pessoas. Não importa se é tráfego pago, se é tráfego orgânico, até porque quando a gente vai olhar, a gente vê que as pessoas têm uma dúvida, buscam por um conteúdo, caem no site, tráfego orgânico, um bom planejamento de anúncios vai fazer um remarketing para chamar essas pessoas novamente, né? Para entregar um novo conteúdo, um novo anúncio, né? E o próprio comportamento das pessoas é assim. Elas clicam no anúncio hoje, dificilmente elas compram de primeira, né? Mas elas se lembram, pesquisam depois, né? Tráfego orgânico, voltam a ver o anúncio, e aí, depois dessa jornada, envolvendo anúncio, envolvendo conteúdo, envolvendo tráfego orgânico pago, a gente tem um cliente convertendo, um novo lead, por aí vai, né? Então, cara, tu sabe que eu acho que é uma das grandes vantagens, eu que olho para o negócio, porque assim, eu vou te dizer bem real, eu não sei fazer SEO, né? Não sei mesmo. Tipo assim, eu vagamente sei aquilo que tu me ensinou, né? E tipo, mais ou menos o que tu me falaste, tá? A gente troca uma ideia. Mas sabe qual é a minha visão como gestor de tráfego? Velho, o cara que tem um tráfego orgânico é uma vantagem tão grande porque ele constrói o próprio público dele. Ele constrói. E se o SEO é bem feito, como tu faz, cara, porra, o cara vai, tipo assim, eu boto uma tag de remarketing, como tu falou do Google, eu boto um pixel e começo a marcar todo mundo. Tá, beleza, demora um pouquinho, demora. Mas, velho, depois de um tempo, eu tenho possibilidade de fazer um anúncio tão direcionado, especificamente de acordo com, como tu disse, as páginas. Poxa, eu tenho um conteúdo de meio de funil, eu faço um anúncio de meio de funil com esse cara. Eu tenho um de topo de funil, eu trago esse cara pro topo do meu funil. Pô, se eu tenho um de fim de funil, joga direto. E aí, o cara que tem... E olha, eu vou te dizer o seguinte... De todos os clientes que eu peguei até hoje, talvez 0,01% tinham isso. Entendeu? Tinham isso. Porque daí, pra mim, cara, pra mim é super, digamos assim, aí eu tô dentro da minha zona de conforto, aí eu jogo ele onde ele quiser. Mas o real, hoje em dia, é o cara não ter nada e ter que construir, além de ter que construir público, porque tu tem que pagar para construir público, tu tem que construir conversão, entende? Então, esse é o ponto. Hoje eu vejo assim, o SEO, para um negócio
pequeno, médio ou grande, é indispensável, né? Principalmente aliado às políticas de adicência, de ADS, enfim. Cara, isso é uma vantagem que, para mim, nos próximos anos, é o que vai, digamos assim, os profissionais, a tendência, eu como gestor de tráfego, a minha tendência é me aliar cada vez mais ao quem tem SEO para botar as duas coisas na jogada. As duas coisas têm que estar em paralelo. Porque daí tu gasta menos com ADS, né? E tu tem um público mais qualificado. Porque tu consegue identificar e tu diz em quais buscas tu quer estar. Tu vai fomentar isso. Então, para mim, é indispensável. Sim, e aí vem aquilo, né? É tu ter uma proposta de valor, tu ter um conteúdo a criar, conhecer o teu público, o que ele demanda, para poder construir um conteúdo assim, né? E aí sair daquela coisa de que SEO é só palavra-chave, backlink, né? Mas tem N formatos de conteúdo, texto, imagem, vídeo, N canais para trabalhar isso, né? E aí que tá, aliar também o conteúdo com as redes sociais, com os anúncios, né? Então, a característica de longo prazo que eu vejo no SEO é justamente tu ir construindo uma marca, no final das contas, né? Em base ao teu conteúdo, em base à autoridade que tu construiu e o Google reconhece isso, né? E principalmente também, com certeza eu já deve ter passado por isso de diferentes formas, né? Mas se o cara, ele aposta todo o negócio dele, todo o modelo de negócio dele em uma fonte de tráfego apenas, uma forma só de fazer tráfego, provavelmente no longo prazo ele vai ter problemas, né? Seja porque mudou a dinâmica dos anúncios, seja porque mudou o algoritmo do Google, ou mudou a demanda das pessoas, ou mudou o algoritmo das redes sociais, né? Então, em algum momento, não vai funcionar como ele esperaria, né? Então, um dos trabalhos também que eu vejo um processo de SEO é tu pensar, ok, como é que eu vou fazer esse público criar um vínculo e, no caso, ali virar um lead, né? Mesmo que seja um lead na etapa inicial, mas como eu vou trazer ele para mim, para uma lista de e-mail, para um grupo no Telegram, mesmo um grupo no Facebook, enfim, um fórum, alguma forma de contato que eu não dependa só, no caso das buscas orgânicas, ou só dos anúncios, né? Nesse processo, mas consiga integrar. Eu já vi várias histórias de empresas que fizeram ali, contavam com centenas de milhares de acessos por mês, por ano, enfim, e de repente mudou tudo, né? Até esses dias, estou para fazer um vídeo só sobre isso, mas aqueles sites de notícias de entretenimento, Sim. que é para falar notícias que têm a vida útil de algumas horas, né? Trabalham com AdSense. Ele me passou o print do site há 9 meses e o print do site no mês passado. O tráfego, ao longo desses 9 meses, caiu 90% por causa dos updates do Google, né? E daí, justamente, eu trabalhei com ele. Olha, o que tu fez para mudar, para qualificar o site? Para não ser só um site de notícias e ser uma empresa, de uma certa forma, né? Poder transformar essas pessoas em clientes de alguma coisa, seja de algum parceiro, seja vendendo leads, seja vendendo o próprio produto, enfim, mas não só anúncios, né? Tu já viu contextos assim, onde o cara ele tinha só uma forma de tráfego e ele acabou tendo problemas na sequência? Sim, é que na real, assim, eu desde 2017, tá? Todo cliente que chega para mim, salvo alguns nichos específicos, né, que eu não me aventuro a anunciar, entendeu?
Mas existem nichos que eu não me aventuro porque tem coisas que eu sei fazer, tem coisas que eu sei que dá problema, né? Então, eu prefiro me abster, né? Digo assim, olha, cara, eu não sou especialista nesse aspecto, mas vou te indicar quem faz bem feito e quer o pepino para ele. Mas o que acontece? Eu, desde 2017, tomei uma decisão na minha empresa. Cliente que chega, ele não pode ter uma fonte de tráfego. Eu trabalho com tráfego pago, mas ele tem que, no mínimo, trabalhar com Facebook, Instagram e Google. É o mínimo. O mínimo. Entendeu? Cada um com a sua estratégia mãe específica, mas tem que trabalhar com as 3 fontes de tráfego. Tá? Dependendo, por exemplo, eu tenho muitos clientes de corretagens de seguros, corretagem de saúde, financeiras, crédito pessoal. Então, assim, eu tenho muita gente que trabalha comigo nisso. Por quê? Porque a gente precisa de atração de clientes, precisa de visibilidade. E aí, o que eu faço? Esses caras, eu trabalho as 3 mídias, concomitantemente. E aí o cara diz assim, mas tem que investir mais no Google do que no Facebook, no Instagram. Eu digo, não, tu investe naquilo que dá mais resultado. Né? Tu vai aumentar teu orçamento, seja para SEO, seja para Instagram, para a parte de envolvimento com a marca, ou seja no Facebook, enfim, para captação de clientes mais genérica, ou no Google para uma captação de intenção de compra, de contratação. Isso depende daquilo que tu está realizando. Então, eu trabalho no mínimo com essas 3 fontes. Ofereço para alguns nichos também LinkedIn e Taboola, tá? Que são coisas bem pautadas, assim, mas via de regra, eu posso dizer com 100%, não é nem 99,9% de assertividade. 100% dos meus clientes, todos, têm Facebook, Instagram e Google com muita atividade. E aí e aí eu resolvi um pouco desse problema de, poxa, o Google, o que está acontecendo com o Google? O que a gente vê? Dependendo do mercado, tem sazonalidades, como tu falaste. Pô, nos últimos meses, nos últimos tempos, teve essa empresa que falaste, teve 90%. Isso não é uma sazonalidade. Isso é um problema técnico. Isso é claramente um problema técnico. Nos meus clientes, eu vejo assim, eu tenho clientes que têm um fluxo interessante do início do mês até o dia 15, 16, depois cai. Claro. Entende? Né? Então, dependendo. Tem outros clientes que têm um fluxo baixo até o dia 13, 14 e começa a crescer e dá o pico no dia 25, 26, 27. Então, assim, mapeando isso, tu consegue te planejar, né? Mas o fato de tu ter uma fonte de tráfego, tem um amigo meu que me diz uma coisa, Rafael, quem tem não tem nada, né? Quem tem não tem nada. Então, se tu queres começar, eu acho assim, beleza, vamos realizar. Poxa, eu nunca fiz nada, começa com o teu Facebook, com o teu Instagram, começa ou só com o Google, mas tu tem que botar no teu radar que tu tem que ter uma participação ativa em todas as redes. Por quê? Porque o fato de tu não fazer é uma grande desvantagem para ti. Uma grande desvantagem. Agora, se tu fizer, mesmo que de forma, digamos assim, singela, né? Eu acho que já é um passo, entende? E hoje, eu vejo por mim, até conversei contigo, que eu quero fazer um SEO do meu site. Eu quero fazer um SEO da minha... Por quê? Poxa, cara, porque eu acho muito importante isso. Eu quero começar a trabalhar com blog, eu quero escrever, né? Eu quero começar a escrever, eu quero botar para fora essa coisa que eu posso ensinar. E até conversei contigo e disse, não, cara, eu acho que nós temos que fazer isso, sabe? E aí foi legal tu me chamar para essa live, porque, poxa, eu acho que é inevitável. Tem aquela empresa que não tem aquele cara focal que vai querer escrever, que vai ter que contratar alguém para escrever, para fazer o processo. Mas o que eu vejo hoje? O Brasil está num cenário de crise, onde as pessoas, querendo ou não, estão sendo forçadas a tomar uma decisão. E elas querem se esforçar, elas querem superar isso. Então, isso é mais um ponto para a gente acrescentar. Poxa, cara, né? Tu quer começar a fazer SEO, faz teu conteúdo, tu conhece teu público, tu conhece teu processo. Para mim, isso é o mais importante. Mas eu digo para ti, quem tem não tem nada. Com certeza, com certeza. E até porque é isso, né? Nós não somos donos dos canais, né? O que a gente tem que fazer é ir construindo
os nossos canais com o nosso público e usando dos outros canais de uma forma inteligente, né? Dentro do que eles oferecem. Isso é fundamental quando a gente pensa em longo prazo, né? O principal ponto, assim, do SEO, como tu falou lá no início, né? Esse planejamento e uma consequência que vai sendo uma consequência de uma série de fatores que tu fez, né? Todo um conteúdo construído, todo um posicionamento construído, né? Já não tem mais esquema, né? Eu chamo assim, o SEO malandro, assim, né? Eu coloco aqui, mudo aqui, faço esse esqueminha, os né? money robot da vida. Essas malandragens, assim, né? Esse hackzinho que eu faço no meu site para funcionar. Cara, como é que é os money robot, como é que os caras fazem? Os WordPress automático e não sei o que, sabe? A questão até existe, só que anos atrás, para te ter algum resultado, tu tem que fazer hoje 20 vezes mais do que isso para ter um resultado num espaço de tempo menor. Né? É verdade. Antes o negócio ficava. Hoje em dia, a velocidade que o Google tá e a inteligência que ele tá é incrível em identificar esses elementos. Pelo outro lado, também tu tá dependendo menos de um primor técnico, né, para o teu site ter qualidade, para o teu conteúdo ter qualidade. Isso eu vejo claramente. Eu vejo sites assim que eles não seguem, vamos dizer assim, os checklists do SEO, né? Faça isso, faça aquilo, coloque isso no subtítulo e tudo mais. E eles vão crescendo. Qual é a característica deles? Conteúdo com muita dedicação, muita qualidade, com muita referência, sabe? Uma comunicação direta com as pessoas. São publicações com 100, 150 comentários, toda semana entrando novos comentários, links naturais, porque o conteúdo é de qualidade. Então, assim, é possível fazer. E não é também, porque às vezes, assim, eu brinco, né? O cara, ele é um mega especialista no que ele faz, no que ele vende. Chega na hora de escrever, o cara, ele vira uma criança de 8 anos, assim. Porque ele não pensa o que fazer. Eu trabalho sempre, olha, quais são as perguntas principais, o que tu responde cotidianamente, o que as pessoas falam sobre o teu trabalho, sobre os teus produtos. Isso é a base. Né? Escreve linhas sobre isso, depois passa para alguém revisar, para alguém transformar num artigo, que seja. Mas escreve isso e mais, coloca o que eu digo, faça um conteúdo que ele não pode ser copiado. Por quê? Porque tem a tua impressão, o teu conhecimento, a tua experiência, o teu depoimento ali, né? E não dá para um outro site copiar e colar nele. Por quê? Porque está levando a tua marca junto. Não, exatamente. E também é o seguinte, o que eu posso dizer assim? O que eu vejo? Eu não sou a Inova, a minha empresa, ela não é uma agência de produção de conteúdo. Né? Existem agências que são especializadas nisso e sabem fazer muito bem, né? Mas o que eu fiz? Tá? Eu tinha esse gargalo. Eu disse, não, eu preciso vencer isso. Né? E aí o que eu fiz? Eu montei um canal no YouTube, né? Fora do nicho do marketing, né? Fora do nicho do tráfego. Eu disse, cara, tem muita gente já falando nisso. É um oceano vermelho, eu quero um oceano azul para mim, né? Então, o que eu fiz, né? Eu montei uma empresa de apostas esportivas, né? Para falar de apostas esportivas, para trazer parcerias, para entregar premiações e tal. E assim, cara, hoje, aí tu vê o seguinte, o meu canal do YouTube cresceu em um ano, já foi para quase 35 mil inscritos. Sabe?
eu só trabalho com live, só faço live, engajo o pessoal. Agora comecei a trabalhar com Telegram, e aí, poxa, acho que 40 dias a gente já está batendo aí 3 mil pessoas no Telegram organicamente. Para um cara que é de anúncio, vencer aquela coisa do orgânico, porra, é muito louco isso. E agora eu disse assim, velho, agora eu vou botar anúncio, entendeu? E agora eu tô com um monte de anúncio ali, disse, não, eu vou começar a botar anúncio porque esse mês eu quero fazer crescer. Se eu conseguir fazer com orgânica, e digo assim, com orgânica, digo assim, sem perícia, né? Sem a perícia do orgânico. Eu fui lá e fiz. Então, hoje em dia a gente tem essa possibilidade. Como tu falou, a coisa é técnica, sim, mas ela não é engessada. Tu não é aquela coisa que, olha, tu tem que seguir só essa receitinha do bolo. Hoje em dia, a gente vê que tem caminhos que a gente não trilhou ainda, né? E isso é muito legal, porque não tem um jeito só de fazer as coisas. Como tu disse, poxa, às vezes o cara tem um site ali que é estruturadinho, não é tão, não tá com checklist, mas o site está performando bem, né? Então, e aí vai de encontro com um amigo meu me fala muito, que também ele é produtor de conteúdo, Rafael, sempre que for produzir um conteúdo, tu até falou agora, cara, seja autêntico e produz o teu conteúdo. Não pega o conteúdo do cara, né? E isso eu acho que, querendo ou não, a nossa maquininha do Google, a maquininha do SEO, eu acho que ela está aprendendo cada vez mais a entender, cara, isso aqui é, digamos assim, autêntico, né? E o profissional do SEO, ele faz o quê? Ele apenas faz isso aí ele brilhar mais, cada vez mais, sabe? Então, sim, eu acho que esse é o ponto, né? E as pessoas elas têm que se predispor. Tipo, poxa, eu não sei produzir um conteúdo. Começa, liga uma câmera, ou um texto, começa a escrever e perde aquela coisa. Eu acho que assim, não precisa ser perfeccionista. Uma grafia correta, um texto curto, faz um lead aí de 400, 800 palavras e começa. Aí você como um profissional especializado nisso, vai dar o teu crivo. Diz, olha, na próxima, faz assim. Na próxima, sabe? Entende? Então tu vai doutrinando o cara, porque a ideia, isso é uma coisa que a gente traz, e eu me incluo nisso, a gente traz da escola da gente, porque, cara, o conhecimento está mudando. Com esse processo desse advento que a gente está tendo aí dessa pandemia, a gente está vendo que o mundo está mudando. E engana-se quem acha que o mundo vai voltar ao normal. Não vai. Não. A gente está entrando num processo de mudança que ele está radicado. Por exemplo, eu expandi os meus negócios para os Estados Unidos. Então, eu já estou com 4 clientes na Flórida. Por quê? Eu comecei a fazer anúncio lá, porque eu disse, cara, eu sei fazer... Esse cara que eu estou fazendo anúncio agora, que eu te mostrei, que está aqui na tela, ele tem uma marcenaria. E aí eu aprendi a captar cliente para pessoas que querem imóveis planejados. E aí eu disse, cara, eu vou testar isso num outro mercado. E aí eu fiz uns anúncios e veio 4 empresas que vendem granito, que vendem bancadas, que vendem armários, cozinhas planejadas. Já chegou hoje, eu fechei o outro contrato, né, com a 4 empresas. E esses caras estão tendo um resultado muito legal, porque eles não entendem como é que eu consigo fazer uma coisa que eles já tiveram várias empresas. Aí eu digo para eles, cara, eu faço... eu sou um melhor gestor de tráfego? Não. Mas eu sou um cara consistente. Eu faço feijão com arroz bem feito. Entende? Então o feijãozinho com arroz, ele fica muito bem feito. E eu acho que é o princípio, como a gente começou a conversa. Não faz, cara, faz o simples. Como tu falaste. Consistência, né? Até para o SEO, esse elemento, ter consistência no conteúdo ao longo do tempo, né? É fundamental. O maior elemento, falando para o SEO, é o tempo, né? Se tu tem tempo, tu vai conseguir. Agora, nesse tempo, tu constrói um conteúdo que ele precisa ser um pouco original, um pouco novo, útil sempre,
e consistente. Fazendo isso, essa é a fórmula, né? Obviamente, se a gente parar para pensar, tá, mas isso é a fórmula em qualquer coisa que a gente faz na vida para ter sucesso, né? Não deixa de ser verdade. Mas o importante é produzir um conteúdo que seja útil para o seu público e deixar o Google ler isso de uma forma clara. No mais, aí sim a gente evolui. Aí a gente vê o que, que dá para fazer, que pontos dá para pegar, onde dá para otimizar, lacunas que existem, né? Oportunidades que existem, e evoluir dessa forma. Agora, Rafa, eu queria te perguntar, justamente, eu mandei essa live para vários dos meus clientes que estão nessa função, né? Ou já fazem anúncios e não estão tendo o sucesso que eles gostariam, ou estão buscando anúncios, né? Uhum. Então, para quem está assim, não digo necessariamente começando, né? Pra ter que explicar que existe anúncio, não. Mas o cara, ok, eu quero fazer isso, né? Quero fazer melhor do que eu já faço ou quero começar do jeito certo para o meu negócio. Uhum. Quais são, assim, as expectativas iniciais, os passos iniciais, né, para esse cara trabalhar? Porque, justamente, o que eu vejo é muito daquilo. Fizemos a campanha, 3 dias de campanha, vem aquele, e aí? Né, já vendeu? Né, tipo, já resolveu o meu problema? E como tu disse, não é assim, né? Então, eu queria que tu desse, assim, de uma forma bem clara, como iniciar do jeito certo e o que esperar. Cara, se eu pudesse te dizer assim, o que que. Como começar, eu digo o seguinte, cara, tenha muito claro qual é o teu objetivo e como é que tu quer chegar nele, tá? Como eu te disse, sim, se o teu objetivo é vender online, constrói essa venda online. Não basta só tu botar, ou estruturar o teu e-commerce, fazer um catálogo e botar tráfego em cima. Vai vender? Vai. Mas aí você está arriscando muito. O que eu sugiro sempre para, olha, para todos os clientes é o seguinte, cara, qual é o teu objetivo, velho? Eu quero vender, mas tu quer vender o quê? Não adianta tu ter um e-commerce com 300 produtos e querer anunciar todos, né? E eu sempre penso o seguinte, tu tem que entender como é que tu vai interconectar os teus produtos. O que é o teu carro-chefe? Porque qual é o funil que eu acho muito legal? Eu tenho um e-commerce que vende só, ele é um drop, e todo mundo tem aquele coisa do drop. Aí drop não dá certo. Aí drop, cara, drop dá certo. Mas qual é a grande jogada do drop? A jogada do drop é tu pegar um cliente que pode aguardar o produto, que não vai dar reembolso, né, no meio do processo, porque tu vai perder essa grana. Um cara que sabe que aquilo é drop, ele sabe que o produto é legal, ele cria uma confiança. E como é que tu faz isso? Começa com um produto, por exemplo, eu tenho vou te dar um exemplo desse e-commerce, tá? Eles vendem capinha para iPhone, tá? Capinha, carregador, cabo para iPhone, tudo vem da China, né? E aí o produto é legal, eu comprei para mim, e, poxa, cara, é muito bom, sabe? E aí é um cabinho que não quebra, é uma capinha que tem carregador junto, é muito legal, cara, sabe? E aí o que a gente fez? Eu disse, eles queriam começar um planejamento muito louco. Eu disse, cara, faz o seguinte, vende uma capinha para o teu cliente de 30, 40 reais. Por quê? Porque 30, 40 reais para um cara que tem um iPhone, a maioria pelo menos, ele vai, na hora que chegar a capinha para ele e a capinha for legal, ele vai voltar no teu site. Se tu cumprir o prazo, tudo direitinho e tal. Então começa com um produtinho de entrada para ganhar confiança e para fazer o teu cliente botar o cartãozinho de crédito no teu gateway. Exato. Porque depois isso a gente usa para infoproduto, isso a gente usa para várias coisas. Poxa, faz um e-book que, poxa, um e-book bom pra caramba, velho. E vende esse e-book por 5 reais, velho.
por R$ Exatamente. 4,99. Aí o cara vai lá, compra o teu produto por R$ 4,99 e já grava o cartãozinho de crédito dele. E tu começa a trabalhar as crenças dele para ele vir pro teu produto que realmente vai te dar lucro. Quando ele Tá for comprar, ele construindo confiança. compra Tá com um construindo. clique. E ele já compra com um clique, porque ele diz, cara, eu já recebi. Ah, mas não importa que... Já aconteceu comigo de eu fazer um funil de atração de cliente e vender um produto a R$ 9,97, acho que era isso. E era um kitzinho, assim, de beleza feminina. E o produto não era. O produto era de emagrecimento. Mas aquele kitzinho, a gente pegou e fez um kitzinho, fez acho que 2.000 kits daqueles, mandou produzir, e bonitinho. E aquele kit chegava na tua casa, qual era a característica? A gente trabalhou com um público, com uma região de segmentação muito específica, onde chegava em 24 horas após a compra. Após de 24 horas, o cara recebia. E era muito louco, porque assim, quando ele recebia, o que a gente fez? A gente tinha uma empresa de log, que era a única empresa que prestava esse serviço, então ela que entregava em São Paulo isso. Quando ela entregava, a pessoa ela tinha que assinar o recebimento. Quando ela assinava o recebimento, automaticamente a gente marcava ela no Stories e dizia mais uma cliente satisfeita. E o cara recebia a notificação. Cara, isso dava um puta do engajamento, entendeu? Porque a pessoa ela via aquele story, já tirava outro e mostrando o produto, sabe? Né? E aí o que aconteceu? Esse produto era R$ 9,99, tipo assim, um monte de amostrinhas grátis de shampoozinho de cabelo e tal, para você, porque o que a gente estava trabalhando? A autoestima. E aí depois o que a gente fez? A gente foi lá e apresentou o produto de emagrecimento. Entendeu? Apresentou o produto de emagrecimento que não tinha, a gente chama essa estratégia de estratégia da rêmora. Então a gente tem uma pessoa que tem um lapso de autoestima, uma autoestima mais baixa, a gente não estava trabalhando com pessoas que a gente segmentou bem esse nicho, e depois quando a gente chegou para apresentar um produto para realmente, a gente não estava trabalhando o emagrecimento, a gente estava trabalhando a melhoramento de saúde e autoestima. E essa pessoa se conectou automaticamente. Entende? Então, necessariamente, se tu quer vender um microfone, né? Quer vender um microfonezinho, tu não precisa vender esse microfone. Tu pode vender tudo aquilo que está em torno desse microfone, sabe? Então, essa eu acho que é a grande jogada. Duas coisas. Primeiro, foge do óbvio, né? E segundo, tenha bem o teu objetivo, né? Existem várias formas de se fazer hoje, funil com SEO, funil com tráfego. E por isso que eu digo, por exemplo, olha só, olha que coisa legal. Eu tenho, vamos dizer o seguinte, tá? Para dar ideia para o pessoal que está assistindo. Eu tenho uma cliente, olha que legal isso. Eu tenho uma cliente que ela é de moda feminina, tá? E só que ela tinha e-commerce. E o e-commerce não vendia bem, online. Porra, por quê? Não sai, cara, a gente testou tudo. E aí a gente chegou à conclusão que era a plataforma dela. A plataforma não era amigável, não era bonita, a gente não tinha como mexer nisso. Aí o que a gente fez? A gente começou a trabalhar o Instagram dela e botou uma central com 5 WhatsApps. Nossa, essa mulher vende tanto, tanto. Por quê? Porque a pessoa se conecta com ela ali no WhatsApp. E às vezes ela tá ali na loja e ela manda e ela tá ali e as pessoas estão atendendo, ela já manda grava aqui, olha que legal isso aqui pra ti e tal, pro teu busco e tal. Então ela trabalha das 7 da manhã às 10 da noite e não para estoque. Por quê? Porque as pessoas compram, elas recebem e a gente sempre tem que pensar o seguinte, poxa, vamos entregar o mais rápido possível. Trabalha bem o mercado, tu pode fazer uma entrega muito boa, e aí quando tu quiser realmente escala, poxa, tá, nesse caso ela tem uma escala boa, mas o e-commerce começou a funcionar. Por quê? Porque as pessoas, a gente construiu o e-commerce como a gente via que tinha que ser atendido na prática. Então a gente fez todo um layout diferenciado, onde ela só vai ver que é um e-commerce no checkout. Entende? Ela só vai ver que é e-commerce mesmo, aquela coisa do e-commerce de um quadradinho do lado do outro e quantas que tu quer comprar e quantas vezes e frete, ela só vai só no checkout e já chega todas as informações. Quando ela chegar no checkout, ela só tem que dizer comprar. Por quê? Porque quando ela faz a compra pelo WhatsApp, os dados do cartão de crédito já ficam gravados na plataforma, ela compra com um clique.
Entende? Então, muitas vezes é muito legal tu fazer. E a gente trabalha muito eu fiz uma vez, não é cara querer fazer propaganda, mas esse cara não precisa, ele dispensa propagandas alheias. Eu fiz uma mentoria com o Conrado Adolfo, há uns 4 anos atrás, tá? E quando o cara começou a trazer as mentorias e tal, hoje ele tem um outro processo. E eu aprendi uma coisa com esse cara, que talvez foi a coisa que mudou o jogo para mim. Você não precisa de novos clientes para fazer a sua empresa crescer. Você não precisa. Não precisa. Se tu tiver, por exemplo, hoje, eu tenho, em todo o Brasil, eu tenho mais de 600 clientes. E todo dia está entrando cliente novo. E aí eu digo assim, eu faço anúncio? Faço. Mas eu faço anúncio para que as pessoas me conheçam, elas saibam o que eu faço. Mas a maioria, a gama, e hoje em dia eu tenho dificuldade. Eu vou te dar até dizer o seguinte, olha só. Hoje eu anoto até um caderno porque não dá tempo de fazer planilha, sabe? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 contratos que entraram hoje, entendeu? Que eu vou conseguir atender essa semana. Essa semana eu já não tenho mais como atender. Eu já não tenho mais como atender, porque eu tenho esses 6 caras que eu tenho que ir para reunião, tenho que fechar processo, eu tenho que desenvolver web, eu tenho que desenvolver ADS, eu tenho que desenvolver criativo, eu tenho que entender o que o cara está precisando, eu tenho que saber quais são as crenças limitantes desse cara, para não acontecer o que tu falou. De o cara tá com 2 dias, isso acontece muito. 2 dias, e aí, cara, vai, relaxa. Eu que digo para eles, relaxa. Sempre que tu for fazer SEO, que não é a minha especialidade, mas sempre que tu for fazer anúncio, não é uma corrida. Isso é uma maratona. E aí tu vai conseguir, entendeu? Se tu conseguir segurar a ansiedade, ter um planejamento legal e ter um cara do teu lado que te dê a realidade do processo, não fica fazendo promessinha, pô, cara, show de bola, tu vai ter com certeza sucesso. Eu falo demais, desculpa. Não, mas é bem esse processo mesmo, né? Também, trazendo um relato parecido, uma empresa que eu trabalho lá da ABC Paulista, ela me ligou esses dias dizendo para eu parar de anunciar um determinado serviço, anunciar não, trabalhar o SEO dele, né? Porque ela tinha, era um serviço alugado que ela oferecia na empresa, né? Então, se desentendeu com a prestadora de serviço lá, não, foca só nestes, né? Mas justamente porque eu fiz uma publicação específica que gerou muitos acessos, né? E as pessoas pedindo, as pessoas entrando em contato com eles. Mas, como Sim. ela própria comentou na conversa, olha, foram coisas que nós conversamos no início do ano, né? E agora, há 1, 2 meses, deu aquela alavancada, né? O SEO, ele tem esse desenho, né? Ele vai crescendo, subindo de patamar, até que ele arranca e começa a crescer não mais numa escada, mas numa ladeira. Por quê? O teu site, ele se estabeleceu, ele virou uma referência, o Google consolidou aquele entendimento dele, validou com os usuários ao longo do tempo, e agora ele vai confiar em ti muito mais, né? Então é um Sim. patrimônio adquirido que agora a gente mantém e amplia. Esse é o processo da SEO, né? Sim. E quando eu trabalho com um cliente, ele vem pedindo, não, eu preciso de resultado rápido. Bom, resultado rápido, perfeito, excelente, é importantíssimo, só que quem dá esse resultado são os anúncios, né? Resultado. E a característica do anúncio é, parou de pagar os anúncios, considerando que a campanha está tudo certo, né? Os resultados vão parar. Não é que é melhor ou pior, né? São coisas diferentes. E é Claro. Com não. certeza. É uma construção que tu vai adquirindo, vai consolidando e, de repente, quando tu não espera, o resultado ele está vindo, né? Mas, como a gente falou lá no meio, a melhor estratégia que vem antes de ser SEO anúncio é conhecer o público e saber como ele compra, o que ele busca, é integrar as duas coisas, né? Trabalhando, Sim. aí talvez tu pense um pouco diferente, mas trabalhando num curto prazo com anúncios, num médio e longo prazo com SEO
e construindo essa trajetória, esse funil, sabendo a finalidade de cada conteúdo, de cada parte do teu site, para captar as pessoas, né? Então, nesse sentido, dando aí a síntese da parte do SEO, que não está muito distante dos anúncios, né? Mas é conhecer o público, saber o que ele demanda, como ele se comporta, e construir uma estratégia de conteúdo alinhada a isso. Vendo quem está no início, quem está no meio. Eu vou te mostrar uma coisa aqui, que é o que para mim é o que eu vou dizer, eu sou antiquado, eu sou o cara do caderninho, eu posso ir, né? Mas assim, eu sou o cara do caderninho, porque, cara, eu não consigo abandonar o caderninho, tá? Mas assim, ontem eu tava muito ansioso, sabe? Muito ansioso. Eu tô com esse projeto de começar a produzir conteúdo de tráfego, mas eu tenho eu não sabia como é que eu ia começar. E aí, se eu quero produzir um conteúdo de tráfego para um nicho que eu sei que precisa de mim, mas eu não quero produzir um conteúdo para vender um curso, eu quero produzir um conteúdo onde eu possa me doar e sim identificar nessas pessoas aquilo que eu, digamos assim, a quem é realmente o meu potencial cliente, onde eu vou poder cobrar por isso, né, por uma assessoria e tal. E como é que eu vou fazer isso? Eu comecei a fazer isso aqui, ó, e tal. Funil de conteúdo. Entende? Aí eu comecei aqui. Quais são os valores dos meus clientes, né? Quem é o meu cliente, sabe? Né? Aí fazendo aquelas perguntinhas. Poxa, a minha audiência é grande? Esses caras estão... é fácil acessar esses caras? Esses caras estão em algum lugar específico onde eu tenho que anunciar? Sabe? Né? Qual é uma característica? Esses caras têm dinheiro? Eles sabem? Eles realmente têm uma grana para eu poder oferecer um produto premium dele, sabe? Né? Eu consigo segmentar esses caras no Facebook, no Instagram, e aí comecei a desenvolver, entendeu? Qual é a crença principal que eu vejo nesses clientes, né? Quais são os pilares que eu tenho que radicar o meu conteúdo, e assim eu fui, sabe? Aí eu parei aqui, quando eu estava estratificando, né, uma outra parte do processo dos pilares do conteúdo que eu quero fazer. Mas assim, é isso que eu vejo que as pessoas que precisam fazer conteúdo, ou que não o fazem e querem começar a fazer, elas têm que organizar esse pensamento. Porque muitas vezes você vai chegar para o cara e vai dizer assim... 10 segundos para concluir. Fechou, então é isso aí. Siga o Rafa aí no Instagram, conhece a Inova, tá? E